Gênese no Lar. Mais um evangelho para os corações. Manhã do dia 28 de janeiro do ano de 2021. É com muita alegria que nos reunimos, agradecidos pelo dom da vida, pelo lar que nos oferece as bênçãos, pelos amigos, pelo trabalho, pelo estudo, pela renovação, pela meditação, pela oração, pelo apoio incondicional do Cristo, através dos teus mensageiros, espíritos guardiões, mentores que nos acompanham, nos impulsionando, fortalecendo, inspirando na marcha ascensional. Que esse encontro favoreça ao seu coração. O tema da manhã: esperança constante. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo com Allan Kardec, que nos oferece, através do capítulo 6º, intitulado Cristo Consolador, mais uma pérola para guardarmos no baú do nosso coração. Kardec se inspirou numa passagem de Jesus contida no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, quando Jesus dissera: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No item 2, Allan Kardec comenta sucintamente, dizendo, abre aspas, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Não disse para você que Kardec oferecera uma pérola de rara beleza, um comentário bem sucinto, claro, e que nos convida a um mergulho profundo na nossa própria intimidade, para refletir sobre o sentido da vida. Estamos diante de sofrimentos?
tais quais misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, faz parte do jogo. Está no menu das nossas opções, que foram escolhidas antes daqui nos aportarmos. Uma vez que são provas que nos visitam, escolhidas, para que a gente pudesse trabalhar no sentido de vencer os limites e expiar as nossas imperfeições. A expiação, portanto, é um movimento, é uma ação que tira de dentro imperfeições, conquistas, para trabalharmos no sentido do reajustamento interior, convidando-nos a uma tarefa, a um dever, de nos vincularmos novamente ao bem, nos descondicionarmos do que foi enquistado no tempo e no espaço. Se nós empreendemos esforços para instaurar um vício, por exemplo, seja o da maledicência, qual for, nós teremos que empreender o mesmo esforço para descondicionar. E essa ação terapêutica, ela é construtivista, porque nós só vamos aprimorar abraçando uma nova causa. É o bem. Operando no bem, nós vamos naturalmente nos harmonizando intimamente. Então, repetindo, misérias, decepções, as dores físicas, perda de entes ou seres amados, que fazem parte desse momento atual, como também aconteceram no nosso passado próximo ou bastante distante. Na verdade, foram acontecimentos determinados por nós mesmos. E, naturalmente, favorecidos que fomos pelos bons espíritos que nos auxiliaram nos empreendimentos. E quando eu falo boas almas, me refiro àqueles que estão no além, túmulo, e os outros pares que caminham conosco como nós caminhamos com eles. Pois vivemos num regime de colaboração mútua universal. O jugo de Jesus, como Kardec tão bem nos fala, na verdade é suave, porque o jugo é a observância da lei divina. Observar, analisar, avaliar a lei divina. Então nós estamos ensaiando para compreender essa lei. E a cada movimento, o aprendizado vai favorecer para que tenhamos uma noção um pouco mais precisa dos objetivos dessa lei. Então, olha a frase: o jugo é a observância desta lei. Com o Cristo, o jugo é suave, é leve. Por qual razão? Porque a única imposição como dever é o amor e a caridade. E vale a nota, a imposição, na verdade, a palavra tem que ser trabalhada num sentido mais exato. Não é uma imposição que venha de fora para dentro.
Porque a natureza nos convoca para ajustar. É um fenômeno natural. Por exemplo, o corpo, ele nos faz recordar que precisamos do alimento, do aconchego, não é verdade? No frio, precisamos do aquecimento, no calor, precisamos nos adequar. O corpo dialoga conosco quando ele está em desarmonia. Nós temos febre, nós temos desconforto, nós temos alergias, nós temos constipação, intolerância. Aí somos chamados a uma atitude para organizar. Não é assim? Quanto à lei divina, que é também uma lei natural, ela nos chama para fazer um ajuste quando nós nos desviamos de um processo. Quer um exemplo? Se nós agirmos com intolerância, a própria intolerância fecha a porta, cria distância, rupturas. Um ato violento gera outra reação numa proporção que nem sempre está no nosso domínio. Agir você é livre, mas recolher você se torna, entre aspas, escravo. Solta uma palavra diante de 20 pessoas. Depois você não consegue controlar o que foi dito. Fiz-me claro? Então o dever, o ato do dever moral, ele se projeta num nível muito especial a nos convidar para o que nós realmente precisamos e queremos, idealizamos: sermos felizes e termos uma vida melhor. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou muito agradecido a Deus, pois onde eu passo, as portas se abrem. Alguém pode dizer, você é sortudo. Não. Pelo contrário, eu sou devedor. As portas se abrem para me auxiliar, porque eu acredito nessas portas. Então eu vou em busca. Foi Jesus quem trouxe a equação do pedir e obtereis, do buscar e achareis, e o bater e abrir-se-vos-á. Qual é o meu esforço estudando o Evangelho? Pregar para os outros? Revolucionar o mundo? Quem sabe um dia foi. Porque quando nós descobrimos uma água pura, limpa, naturalmente, depois de se fartar, nós queremos ensinar o caminho para aqueles que amam, que consideramos. Mas não adianta você dizer que tem água limpa se o coração que você ama ou aqueles que caminham contigo não estão a fim de beber água. Não descobriram que necessitam de uma água pura. Diga-se de passagem, você só chegou nessa fonte depois de beber muitas águas barrentas ou de não tê-las. Trôpegos num deserto que foi fomentado pela nossa própria incúria, pela nossa própria indiferença. Por isso, amigos, o Espiritismo, ele tem essa bandeira do Consolador prometido. Qual é a função da bandeira? Um sinal, um reconhecimento, uma representação de algo muito importante. Então nós carregamos qual bandeira? Olha o dístico, olha as cores. O que elas representam? Quando você vê uma bandeira hasteada, por exemplo, numa casa,
você logo identifica. Talvez na antiguidade o brasão da família, o time de futebol. Mas eu faço uma pergunta: vocês têm visto bandeira do Brasil tremulando nas casas? Confesso que, se não for num órgão público, é raro. Por que nós não temos esse sentimento de civilidade? Por que não nos orgulhamos de sermos brasileiros? Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de reconhecimento, de justiça, de dar o valor devido. E eu agradeço muito por estar reencarnado no Brasil. E o meu discurso não é hipócrita, porque eu não tenho bandeira do Brasil na minha casa. E colocá-la também não significa que eu vou passar a amar o Brasil. Mas essa reflexão, ela se torna oportuna, porque nós temos que avaliar quais são as bandeiras que nós levantamos. Então a água que descendenta as nossas necessidades, ela é uma água bem específica, que é cada um segundo suas obras, suas necessidades. Então, como nós não podemos e nem devemos querer mudar radicalmente o mundo, mas nos compete contribuir para que o mundo melhore. Como você pode fazer? Sendo mais agradável, deixando de ser moralista, querendo pregar as coisas para os outros. Por sinal, é muito chato esse papo. Caiu por terra. O indivíduo, toda vez que ele se arvora em falar alguma coisa, é para dizer o que é certo. E com empáfia. E não percebe que o discurso é impositivo, é árido, é chato. Nós estamos aqui diante de professores, educadores, no lar, ou na escola, na vida. Você se recorda daqueles professores que marcaram sua vida? Aposto que nenhum deles era intolerante, radical, moralista, chato. Você vai se recordar daqueles que foram amorosos, tiveram paciência com você. Outros que foram firmes, exigentes, mas souberam respeitar os seus limites. Então cada um tem o seu estilo e é assim que deve ser. Porque na diversidade que nós criamos, as nossas escolhas, é bom o mundo plural, diverso. Mas o que vai ficar no nosso coração são os exemplos de bênçãos da paz, do valor humano, do convite à fraternidade, à caridade. Se a gente for sintetizar todas essas equações, esta síntese teria o seguinte nome: Jesus. Pois ele fez tudo isso. Continua fazendo. O jugo dele é suave e leve. Porque ele vai dialogar explicando que as misérias ensinam mais do que a abundância. Isso é fato. Então por que reclamar? Ele também vai dizer para a gente que decepções só existem por conta das nossas ilusões. Uma coisa é você acreditar que as pessoas estão caminhando em busca. A outra coisa é criar expectativa que elas vão te atender. Pode anotar que você vai se decepcionar. Ainda mais no mundo de competição, que começa dentro de casa. Eu costumo brincar dizendo que dois fetos, que vão reencarnar na mesma bolsa, bebendo o mesmo suco líquido amniótico, gêmeos, eles já começam a disputar espaço lá dentro.
Possivelmente um pode querer ajudar o outro, mas eu não vou entrar na vida uterina. Eu quero dizer que quando a gente cai no mundo material, os nossos próprios pais já nos dão lição de competição. Ele vai falar primeiro, pai ou mãe? Ele gosta mais de quem? Ele parece com quem? Compreender? Ah, mas ela parece comigo, eu sou a mamãe. Não, ele puxou os traços do pai. O amor tem várias facetas, inclusive a da posse. É muito legal a gente ver o fruto crescendo, se tornando uma pessoa inteligente, hábil, compromissado. Seria o prêmio para o educador? Sem dúvida. Mas a outra coisa é que ele represente as nossas imperfeições. Que ele seja tão orgulhoso, arrogante e vaidoso quanto nós mesmos. Então o cenário que nós oferecemos para os filhos expressa a nossa intimidade. Então o que nós estamos oferecendo? E o resultado costuma vir para nos ensinar. Quando eles, vaidosos, orgulhosos, arrogantes, estão falando um pouco daquilo que nós contribuímos para que eles sejam. Então por que você vai se sentir no âmbito das ingratidões, das decepções? Então as dores físicas alertam. E Kardec deixou por fim a perda de seres amados, que costumam dizer que é uma das maiores dores. Por certo, dói. Mas costuma a sabedoria dizer que nas grandes perdas é que se ganham mais os homens. E na verdade é uma perda transitória, que nós vamos reencontrar amanhã. E esse amanhã pode ser daqui a pouco. Na última semana eu tive um desdobramento com uma tia querida que desencarnou já há algum tempo. Não muito tempo. Aliás, o tempo é relativo às necessidades de cada um. E essa tia estava muito angustiada, muito triste. Ela não precisou de me dizer muito. As lágrimas já bastaram. Eu refleti, busquei em prece, inspiração, para entender o fenômeno. Ela sofria por ela mesma? Ela sofria pelo que ficou? Enfim. Não me foi dado a oportunidade de entender. Restou para mim procurar aqueles que faziam parte da vida dela. Graças a Deus, assim fazendo, eu fui me deparar com um grande laboratório e fui entender um pouco da angústia, das dores que ela estava vivendo. Então, fiz uma prece e disse: bom, se a senhora me chamou, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não prometo nada, a não ser meu esforço. E não é que o negócio deu certo. Me aproximei de um, mandei uma mensagem para outro, e daqui a pouco um colar foi sendo construído e corações foram se aproximando, e o problema era esse, que as peças estavam sem conexão. Obviamente que, diagnosticado o problema, facilita muito. Então as ações começam a acontecer com um certo conhecimento, entre aspas, de causa, porque as razões, detalhes, são tão pequenos dos 2, dos 3, dos 10, fazendo uma brincadeira com a letra poética de Roberto e Erasmo. São pequenos de cada um, são detalhes.
Não de nós dois, porque eu não faço parte desses dois. Os dois aqui é a dualidade. Eu que captei, identifiquei o outro processo. Apertei o botão, algo começou a acontecer. E daqui a pouco a gente sai, depois de ter singelamente contribuído, quem sabe apenas com a entrega de um bilhete. O que a gente precisa de compreender é a importância de agir, de fazer alguma coisa, de contribuir para um mundo melhor, que pode ser por uma oração, por um telefonema, por uma visita, ou por um comprometimento maior. Isso pode estar acontecendo dentro da sua casa. Já pensastes nisso? Pode ser que tenha alguém que está precisando muito de um amigo e não de um juiz que condena, que julga, que critica. E geralmente, nesse mundo atual de pseudos, todo mundo tem a verdade, costuma ficar cada um num ponto atirando farpas e os processos estão, na verdade, parados. Um dedo que levanta costuma já ser o suficiente para começar a mudar. E mudar para melhor. Então não saia para julgar, para tirar pedras, para querer saber o que foi, como é que deu, detalhes. Não. Saia dizendo: bom dia, que bom que você existe em minha vida. Nossa, quantas coisas a gente pode fazer junto. Olha para frente, não fica esmiuçando o que ficou. Crie uma situação nova. O Cristo Consolador dialoga nesses termos. Não pense você que Cristo dialoga doutrinando, ficando falando que no versículo tal, ou vá no culto noite X, o pastor, o padre ou o médium disseram. Não tem nada a ver, são movimentos que podem até ajudar. Mas a transformação, amigo, se dá com você. Para isso, o Cristo Consolador fala de esperança e esperança constante. Emmanuel encerra os nossos comentários dizendo, no livro Atenção, psicografia de Chico, ele fala, abre aspas, o pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Atenção, sim. Derrotismo, não. Para que nos livremos de semelhante flagelo no campo íntimo, é aconselhável desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva. Agradeço aos espíritos por me inspirar, porque eu não li o texto antes. E eu estou falando exatamente o que está dentro do texto. E se eu só estou dando essa nota, só para você compreender um pouquinho de como que funciona a organização espiritual de um evento como esse. Eu acabei de dizer para você não ficar preso em detalhes negativos, caminhe para frente. Emmanuel está falando que é necessário desfixar, descolar o pensamento de detalhes que não prestam. Para que se sustente desperto o entendimento quanto a essa verdade, recordemos as bênçãos que excedem largamente as nossas pequenas e transitórias dificuldades. Tudo que excede. Vamos lá. É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente. Perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Contudo, existem admiráveis multidões de criaturas em cujos corações a fé se irradia, por facho resplandente, iluminando a construção do novo mundo.
É inegável. É inegável. O materialismo está aí, grande parte das pessoas estão aí envolvidas nesta teia ilusória, nessa bolha separativista, negativista. E até cuidado com a palavra negativismo, porque agora ela é usada até para... Meu Deus! Como que nós somos capazes de criar discursos para mostrar a nossa incompetência moral? É muito fácil atirar pedra nos outros. Mas o Emmanuel está dizendo que uma multidão, ou melhor, multidões de criaturas estão vibrando em outras faixas. Então não fica focado na multidão que não quer. Sintonize com a que está investindo na fé, na luz. São multidões, só que elas não vendem espaço em jornais políticos, em televisões que manipulam massa. Não, o que dá dinheiro, business, comércio, mídia, é falar da tragédia. Então, quanto pior, é muito bom. Dá muito mais retorno para o jornalismo tendencioso do que divulgar, por exemplo, as tarefas dos anônimos que sobem os morros, que descem as ladeiras, que vão para os hospitais, distribuem pães, silenciosos no lar, fazendo um café para a família, convidando as pessoas a serem otimistas. Isso não dá retorno no mundo materialista. Então não acredite na treva. Continuando, as enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. Em tempo de pandemia, essa frase nunca foi tão boa. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a imunização e com as providências adequadas. Pessoal, eu acho que o Emmanuel escreveu sabendo... Eu vou superestimar, eu vou supervalorizar os poderes sobrenaturais de Emmanuel, porque ele previa uma pandemia. Ele escreveu isso aqui na década de 70, 80, depois vocês olham a data da publicação do livro. Então, 40 anos... Não tem nada disso. Ele está falando para nós que ao invés de você ficar observando a doença que está sendo tratada, que é ela que causa o desconforto, o desespero, o medo, a angústia... Você para pensar em quantas que já foram liquidadas e resolvidas. Então essa será também. E se ainda não, é porque é o que temos, é o que precisamos. Ou seja, avalie o grau de negatividade e de positividade que você dá nas notícias que chegam para o seu coração. Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Muitos empreiteiros da guerra. Escutei essa semana, aliás, li num periódico, uma frase de uma pessoa importante do cenário atual. Ele disse assim, que depois que a pandemia acabar, a população brasileira vai entender como os políticos são capazes de se alimentarem com a morte dos homens. E eu falo político, não é no sentido apenas daqueles que foram eleitos, mas os homens que fazem politicagem rasteira no mundo e que estão em todos os ambientes da sociedade, inclusive até furando a fila para tomar uma vacina. Eles são capazes de se aproveitarem pensando apenas em si mesmo em detrimento do semelhante.
Qual é o futuro deles? Se são empreiteiros da guerra, seremos aqueles que responderemos com a guerra amanhã, sendo supostamente vítimas. Quem sabe na fila de um hospital para ser atendido, mas alguém foi atendido na frente. Eu estou falando isso não para os outros. Eu estou tratando o discurso para um alerta para nós mesmos. Muitos lares se desorganizaram ou desorganizam, mas outros muitos se sustentam consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança entre homens. Olha os lares. A gente aponta os que estão em dificuldade, mas quantos estão dando belos testemunhos? Agora ele vai falar para as mulheres e para nós homens. Grande número de mulheres se ausentam da maternidade. É verdade. Muitos pais se ausentam da paternidade. Entretanto, legiões de irmãs e de irmãos abnegados e abnegadas se revelam fiéis ao mais elevado trabalho feminino e masculino no planeta, guardando-se na condição de mães e pais admiráveis no devotamento do grupo doméstico. Uma licença literária. Os processos de violência aumentam, quase que em toda parte. Ampliam-se, porém, as frentes de amor ao próximo que os extingue. Não é verdade? Gênese no lar é mais uma causa que aumenta, que amplia as frentes de amor ao próximo. Anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, amigo, amiga, não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus que enxameiam em torno de ti. Olha que extraordinário. Para a gente concluir, mas eu não consigo me deter sem comentar. Enumera quantas bênçãos em torno de ti, enumera. E olha que vai escapar do seu julgamento outras, que são bênçãos que estão te inspirando, sustentando. São bênçãos de Deus. Então não perca tempo enumerando treva, porque a treva é sedutora. A treva, ela se torna enfermidade que pode ser de longa duração. Evite, proteja-te. Emmanuel conclui o nosso encontro dizendo, e é uma dica muito carinhosa: e se atravessas regiões de trevas que se te afiguram túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz, é natural que não consigas transformar-te num sol que flameje no caminho para todos. Mas podes claramente acender um fósforo de esperança. Terminamos o nosso encontro fazendo uma proposta. Vamos comprar uma caixinha de fósforo? Vamos nos tornar fósforos? Talvez ainda com a luz dos nossos benfeitores. Conforme Emmanuel ensina na última lição do livro Caminho, Verdade e Vida, façamos a nossa luz. Nós estamos aqui trazendo Kardec, trazendo os espíritos, dialogando com a obra que esclarece o Evangelho, relembrando do Cristo,
Nós estamos tentando identificar, perceber a luz, ainda tateando nas próprias sombras das nossas imperfeições, mas já é um grande passo, um passo importante, firme, para que a gente possa brilhar a própria luz. Brilhe a vossa luz. Temos essa esperança constante. Constante no bem. Ave Cristo. Ave Cristo. Honramos e glorificamos a luz do mundo. E que ela se faça ainda mais em nós, por nós e para nós, hoje, agora e sempre.